por essa certeza que Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto. E eu queria ler com os irmãos uma parte da carta de Corinto. Na verdade, eu quero ler toda a carta de Corinto com vocês hoje. Tem almoço, isso eu queria dizer. Tem almoço pronto já. Nossa coordenadoria de família está ali na cantina esperando para você buscar seu almoço. Assim você é abençoado e abençoa também o trabalho dessa coordenadoria e facilita esse pastor que quer pregar um livro inteiro agora pela manhã. Geralmente eu separo um versículo só, mas quando me falaram que tem almoço, eu fiquei mais tranquilo, dá para explicar o livro inteiro. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler parte da epístola agora pela manhã e terminarei essa mensagem à noite na celebração da ceia do Senhor. Então, hoje à noite, nós celebraremos a ceia do Senhor juntos e eu quero ler com você e quero continuar a mensagem dessa manhã. Eu quero ler de alguma forma e trazer aqui nosso olhar para essa carta tão especial. Para isso eu queria convidar você a abrir em 1 Coríntios. Eu vou passar aqui. O objetivo da manhã é tentar mostrar o coração dessa carta, ou o argumento central da carta. A gente conhece um pouco dessa história aqui, sabemos que Corinto é uma das igrejas às quais Paulo dirige palavras mais duras e mais difíceis. É uma carta em que Paulo, de alguma forma, deixa explícito o seu descontentamento com o comportamento da igreja, tanto de forma moral, quanto de forma social, quanto de forma espiritual. Corinto tem uma dificuldade de administrar a sua vida particular. Então, Paulo coloca aqui, já no início da carta, no primeiro capítulo, né, se você ler comigo aqui, a partir do verso 10, ele coloca o seguinte: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirme: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Então Paulo se espanta com essa divisão, com essa dificuldade relacional, né? Ele, mais para frente, também coloca isso no capítulo 3. E no capítulo 3 ele talvez dá o tom, aquilo que ele está sentindo sobre o que a igreja de Corinto está vivendo. Abre aí, por favor, no capítulo 3, verso 1. Paulo escreve assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então, Paulo está falando, olha, nesse preâmbulo aqui, nesse início, eu estou falando de coisas racionais, eu estou falando de coisas naturais, eu estou tentando botar vocês, pelo menos, numa condição de ouvir aquilo que tenho para falar. E se a gente seguir aqui, por exemplo, capítulo 5, veja comigo, por gentileza, a partir do verso 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Eu acho muito interessante aqui, se a gente olha para outras epístolas, por exemplo, a epístola à igreja de Roma, Paulo fala assim, olha, por toda parte ouvi da fé que há entre vocês. Paulo fala isso para algumas igrejas no início de suas cartas. Aqui para a igreja de Corinto, ele está falando só, olha, a fama está percorrendo, hein, gente? O negócio está feio. Não acha que está legal, não. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Olha, a coisa estava difícil. O pessoal tinha perdido o rumo. Aqui Paulo falou sobre algumas coisas relacionais, algumas coisas vinculadas à moralidade, mas lá na frente, Paulo vai se espantar até com o uso dos dons espirituais, que é algo interessante. Olha, se você olhar comigo aí no capítulo 1, logo no início, versos
de 5 a 7, Paulo escreve assim: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Olha o verso 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então Paulo está olhando para essa igreja, uma certa esquizofrenia entre uma igreja que tem todos os dons espirituais, tem muito potencial, tem muita potencialidade, sabe? Tem muito talento, tem muito dom, tem muita coisa para ofertar. Mas esse desarranjo deles denotava algo que era fundamental. A ênfase da carta, e isso que eu gostaria de trazer aqui como uma grande menção para a gente, a ênfase da carta não é a correção moral, nem a gestão de dons espirituais. Essa não é a ênfase da carta. A ênfase da carta é tentar mostrar que esse desarranjo é uma consequência deles terem perdido o fundamento. Na verdade, tudo o que estava acontecendo é porque haviam perdido o fio da meada. Haviam perdido aquela linha condutora da vida cristã. Haviam perdido a consciência do discipulado. A gente se perde. E o nosso grande erro, eu acredito isso, nosso grande erro não é quando a gente vai lá e faz algo contra a nossa família. Nosso grande erro não é quando a gente vai lá e de alguma forma macula as nossas relações eclesiásticas. O nosso erro não é quando a gente no secreto esconde os nossos pecados. O nosso erro é que, ao invés de contemplarmos isso, Paulo vai deixar muito claro aqui na igreja de Corinto, a gente às vezes perde essa noção de que quando fomos salvos, duas coisas nos aconteceram. Nós somos salvos dessa condenação ao qual nós estávamos destinados. Jesus fala isso lá em João capítulo 3, verso 17. Eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar, porque aquele que não crê em mim já está condenado. Então a gente estava num rumo de condenação e ele nos resgata e nos redime. Ele nos justifica. Mas ao mesmo tempo que nos justifica, Ele o faz porque nós reconhecemos o senhorio dele sobre nossas vidas. Então o que acontece não é só uma justificação, é essa santificação. Porque como ouvimos aqui anteriormente, aquele que é santo tem nos feito santos. Porque só há uma forma de nós nos relacionarmos com Deus, nos santificando. E o que acontece conosco é que nós saímos do trono. Deixamos o trono porque reconhecemos, olha, eu não tenho aptidão para estar nesse lugar. Mas existe um que tem, que é Jesus Cristo, o Senhor. E Ele toma o trono da nossa vida, Ele domina a nossa vida. E Ele é o Senhor da nossa história. O que Paulo vai mostrar para a igreja de Corinto é que os desarranjos que estão havendo denotam, deixam claro uma coisa: Jesus deixou de ser o Senhor. No caminho do discipulado, nós somos alunos e Ele é o mestre. E discipulado, como uma palavra anteriormente hebraica, antes de ser aplicada no Novo Testamento, é um aluno que reconhece a sua total ineficácia, a sua total inexperiência, e reconhece no mestre a sua grande fonte de vida. Discipulado é isso. Discipulado não é em excelência, em última forma. A nossa relação de mestre e aluno que temos hoje em nossas escolas. Discipulado para o judeu que estava nesse processo de preparação ministerial é: eu estou aqui para imitar milimetricamente cada detalhe da vida do meu mestre. Por isso o mestre ia na frente e se fazia uma fila de discípulos, os talmidim, iam atrás do seu mestre, repetindo gestos, andando como o mestre andava, se vestindo como o mestre se vestia, pensando como o mestre pensava. Pois bem, deixa eu só fazer uma pausa para tentar contextualizar o que acontece hoje na nossa vida. Eu não lembro se eu já falei aqui. Eu falo muito, então quem fala muito esquece de onde falou. Mas no ano passado, o dicionário de Oxford
definiu a expressão do ano como, uma tradução literal, isca de raiva. O método das redes sociais de estimular algo que essa psicologia do marketing entendeu que o ser humano tem como aptidão, que é sentir raiva. Nós temos a aptidão de amar e nós temos a aptidão de nos irarmos, de sentirmos raiva. E mediante o Evangelho, o que o Evangelho nos estimula é essa nossa capacidade de amor. E o que Jesus vai tentando construir no nosso coração e quebrando as barreiras do nosso coração é nos dando essa habilidade de amar independente das circunstâncias. De um outro lado, esses estudiosos entendem que o mundo está tentando fazer conosco é nos ensinar a odiar. A cultura ao qual nós estamos imersos é uma cultura de ódio. Estava conversando mais cedo com uma irmã e a gente tem percebido esse clima difícil, esse clima de raiva, esse clima que é mais fácil eu saber quem eu odeio do que eu defendo, esse clima em que eu estou sempre muito próximo do ponto de ebulição, essa panela de pressão que está quase sempre muito próxima a explodir, essa dificuldade de viver aquilo que Tiago fala, olha, sejam tardios para falar, sejam tardios para se irar, mas sejam prontos para ouvir. Essa pacificação interior, esse coração acalmado, que ouve, que para ouvir o argumento até o final sem levantar a voz, e para tentar mediar as relações para que elas tenham ali um desfecho bonito e não um desfecho difícil. Então, a proposta que Corinto está recebendo de Paulo, e a proposta que eu gostaria de pensar é que nós sempre estamos sendo discipulados. Você é discípulo. Mas nessa manhã, o que você precisa sair daqui certo é quem você tem decidido ser o seu mestre. Quem você escolheu como mestre. E não fale precipitadamente Jesus. Não se precipite. Ouça um pouco. Porque o que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto é isso. Olha, vocês têm todos os dons espirituais. Foi reconhecido sobre vocês a fé em Cristo Jesus. É esse o prólogo da carta, o início dessa carta fala isso, foi reconhecido que vocês seguem a Jesus, vocês têm o dom espiritual, ele os enriqueceu em tudo, mas Paulo vai começar a falar assim, olha, agora eu estou falando para vocês como carnais. Eu estou falando com vocês a partir da esfera de um outro discipulado. Um discipulado em que nós temos essa mera reprodução cultural. E você sabe muito bem que a cidade de Corinto era conhecida como uma cidade permissiva, uma cidade imoral, uma cidade de divindades que cultuavam uma sexualidade muito abstrata, uma cidade de relações comerciais amplas. E por isso o que Paulo está chamando a atenção é, olha, vocês estão mais próximos à cultura local do que essa nova cultura do reino. Vocês estão deixando que essa cultura existente submerja vocês e suplante a fé em Cristo. E é por isso que Paulo chama a atenção. Olha, há imoralidade entre vocês que não há nem entre os pagãos. Nem entre aqueles que não creem, existem coisas que hoje estão no meio de vocês. Mas eu queria ler alguns versos agora que mostram o que Paulo realmente quer chamar a atenção. Porque toda correção que existe depois, essa correção de uma imoralidade sexual na família, no capítulo 6, a correção de um litígio entre os irmãos, no capítulo 7, uma correção sobre a ideia do casamento e a imoralidade que existia, nos capítulos 8 e 9, a correção que existe a respeito da subsistência da igreja e da manutenção da generosidade para outras igrejas. A partir do capítulo 10 até o capítulo 14, essa gestão dos dons espirituais. E, por fim, a relação de Paulo com a igreja de Corinto, que era uma relação difícil. Paulo faz todas essas correções
considerando que nos primeiros 3 capítulos ele dá o coração, o grande argumento, o porquê Paulo está assustado sobre o comportamento dessa igreja. Eu queria que você visse isso comigo aqui. Olha para a sua Bíblia, por gentileza, novamente. Nós vamos para o capítulo 2. Eu vou ler aqui do verso 6 ao verso 10. Veja comigo, por gentileza. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, não desse discipulado cultural, natural, ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente está lendo esses textos, preste atenção, e é por isso que é importante a gente ter paciência para ler. Paulo é rebuscado na linguagem dele. Paulo é um erudito, né? Daqui a pouco a gente está lendo sabedoria oculta do qual Deus preordenou, e Paulo está narrando a vida de Jesus. Então você não fica, nossa, não entendi nada que esse pastor aí leu. Paulo está glorificando e dando a magnitude dessa sabedoria celestial. Paulo está tentando narrar, olha, isso antes era oculto. A lei e os profetas almejavam alcançar essa sabedoria. E agora isso que estava oculto, isso que é grandioso, nos é ofertado. A gente vai chegar lá. Verso 8. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, lê comigo, por gentileza. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Verso 10 é o mais importante. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Por que Paulo está espantado com a igreja de Corinto? Esses versos dão esse tom. Paulo está falando o seguinte, olha, sabe esses governantes, Império Romano, estamos num momento imperial, sabe toda essa majestade, vou falar baixo, eles são ignorantes, eles não entenderam nada. Paulo escreve isso na carta, tamanha audácia de Paulo. Ele está chamando os líderes religiosos, os líderes do império de ignorantes. Mas o que assusta Paulo é que essas pessoas que se reúnem em nome de Jesus na cidade de Corinto, têm essa compreensão, aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente não foi penetrada, foi revelada à igreja de Jesus pelo Espírito. Glória ao nome de Jesus por isso. Mas o que Paulo está falando, e é por isso que ele começa o capítulo 3, falando olha, mas infelizmente, apesar de vocês terem acesso a essa dádiva espiritual, apesar de lhes ter sido ofertado e possibilitado que vocês conheçam das primícias celestiais, eu nesse momento preciso falar a vocês como meros homens. Eu estou me referindo a vocês como os ignorantes das autoridades, porque vocês não estão buscando e não estão vivendo nesse discipulado celestial, nesse coração que se submete a Jesus Cristo. O argumento de Paulo é esse. Paulo vai mostrar para a igreja de Corinto que o seu comportamento denota uma falta de compreensão sobre aquilo que Cristo verdadeiramente queria fazer naquelas vidas. Por isso, a ponta do iceberg é o pecado. A ponta do problema, o que aparece é só a imagem dessa raiz que, como vimos domingo passado, secou. Dessa raiz que perdeu essa seiva que vem do Espírito e que revela coisas novas da parte do Senhor. Dessa vida que é renovada diante desse discipulado contínuo a partir da nossa relação com Jesus. Então veja, falamos aqui de imoralidade familiar, falamos aqui de dificuldade relacional na igreja, falamos aqui de falta de coesão e comprometimento entre os irmãos, falamos aqui de uma inutilização dos dons espirituais.
Mas o mais perigoso disso é a gente perder essa centralidade de que o Evangelho vem mudar mentes, o Evangelho vem mudar corações. É por isso que Paulo vai continuar essa escrita, tentando mostrar para essa igreja qual era essa obra do Espírito. Por isso, falando nesse período sobre ser cheio do Espírito, observa o seguinte comigo. Você quer ser cheio do Espírito, cuidado com a caricatura que fazemos disso. Porque Paulo começa essa carta falando, olha, vocês foram enriquecidos em tudo, e por isso não lhes é sentida a falta de dom espiritual nenhum. Ou seja, lá naquela igreja de Corinto, tinha gente que falava em língua, tinha gente que interpretava, tinha gente que profetizava, tinha gente que ensinava, tinha gente que evangelizava, tinha gente que curava, tinha gente que fazia tudo aquilo que de alguma forma é narrada através das igrejas primitivas. Tinha dom espiritual, mas eles não estavam cheios do Espírito Santo. Tinham capacidade técnica de trabalho, mas não estavam cheios do Espírito Santo. Isso é muito claro, isso fica muito claro quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13. Então vai lá, por gentileza, lá na frente da carta, por favor. No meio dos capítulos em que Paulo está ensinando sobre a diversidade de dons espirituais, logo no início do capítulo 13 ou no final do capítulo 12, Paulo mostra para eles a curva que precisavam fazer na vida. Para qual lado precisavam dirigir os seus passos. Paulo escreve o seguinte: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O que Paulo faz no capítulo 12 é fazer uma listagem de dons espirituais, usando a imagem do corpo para que essa imagem ficasse um pouco mais sólida na mente daquela igreja. Ele cita diversas habilidades que são dadas à igreja e usa a imagem do corpo, falando que o olho não pode dizer, o pé não pode dizer para o olho que não precisa mais dele, ou seja, cada membro do corpo é necessário na atividade e na ação do corpo de Cristo. E então Paulo diz ali, antes de iniciar essa linda poesia que nós narramos e falamos no nosso casamento, usamos como carta para as nossas esposas e maridos, colocamos na porta do armário para lembrar que existe esse amor sublime de Jesus, mas Paulo diz que isso é um caminho. O amor para Paulo é o caminho excelente da vida da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que trilha o caminho do amor de Jesus, que não faz do amor somente um subterfúgio emocional, que não faz do amor somente um paradigma de pequenas relações familiares, mas faz disso um caminho necessário para a compreensão da vida da igreja e do discipulado de Jesus. O amor é o caminho de Deus para a nossa vida. O amor é o único caminho de Deus para a nossa vida. O amor genuíno em Cristo Jesus. Você pode ter um monte de talento, você pode ser apto para muita coisa, você pode falar melhor do que eu, você pode agir melhor do que muita gente aqui, mas se você não anda no caminho do amor, você está fora daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Porque voltando para o capítulo 2, Paulo tentando construir o cerne dessa mensagem para a igreja de Corinto, ele começa a descrever essa consciência nova de quem é discípulo de Jesus. Volta comigo, por favor, capítulo 2, a partir do verso 11. Paulo começa a narrar o que está acontecendo na sua mente agora. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Fazendo aqui uma breve menção, capítulo 15, Jesus fala: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos,
porque o servo não sabe o que o seu senhor pensa. Jesus está completando aquilo que já mencionei aqui, o que os profetas apontaram, que antes a lei estava externa, a lei deveria ser perseguida externamente, a lei precisava de alguma forma ser vivenciada na batalha da carne. E é por isso que Paulo revela em Romanos capítulo 3 que a lei não foi capaz de santificar o coração do homem, mas vivendo agora no Espírito, nós que antes éramos somente servos, seguindo essa lei, agora somos amigos de Deus, porque entendemos o seu coração, e é isso que Paulo está narrando aqui. Ele faz uma primeira imagem, olha, só você conhece o que você pensa, só você sabe agora se está doido que eu acabo de falar, doido para comer alguma coisa na cantina, para dar uma volta por aí, só você sabe que se esse é o teu pensamento. Eu espero que não, espero que você tenha fôlego para ir mais um pouquinho. E Paulo fala, o Espírito de Deus conhece plenamente aquilo que Deus é. Eles são um só. E então Paulo faz essa aplicação. Nós não estamos recebendo só o Espírito do mundo, mas nós estamos recebendo o Espírito de Deus para que consigamos discernir essas coisas que o Espírito conhece. A partir do verso 13 ele fala assim, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Esse último verso eu queria que você fizesse uma tatuagem no teu coração, hein? No coração, gente, para você não escandalizar. Discipulado é isso aqui. Discipulado é esse verso. Se eu pudesse definir o que é discipulado, se eu pudesse, de alguma forma, marcar o que é discipulado, é o que Paulo fala no verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não é uma questão de imitação externa. Não é só uma questão de tentar traduzir aqui. Não, estou tentando ser igual a Jesus. Não, é uma questão que a nossa mente foi mudada. Existe uma plasticidade na nossa mente em que nós antes éramos levados apenas pelos nossos instintos naturais, estávamos de alguma forma submetidos à nossa imperfeição, à nossa miséria. Paulo chama isso de miséria. Aqui para Corinto ele está falando, olha, o que é espiritual se discerne espiritualmente. Mas Paulo chega no ápice dessa incapacidade humana no capítulo 7 da carta à igreja de Roma. Paulo está narrando aquela dificuldade, ele fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e exatamente o mal que eu não queria fazer, esse eu acabo cometendo. E aí Paulo usa uma expressão que eu acho muito própria, que é, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo está olhando apenas para si diante do pecado, é isso que ele fala, sou miserável, eu não tenho recursos, sou incapaz. Mas o que ele narra tanto para a igreja de Roma, tanto aqui para a igreja de Corinto, é que Cristo nos resgata dessa miserabilidade. Antes eu era miserável, não tinha recursos para enfrentar o meu pecado, antes eu estava fadado à inutilidade, como ele escreve para a igreja de Éfeso, mas agora, graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que Paulo escreve no capítulo 7 de Roma. Para a igreja de Corinto, ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Para a igreja de Éfeso, ele diz, ele nos resgatou dessa morte e nos deu vida com Cristo. Somos salvos pela graça. O que Paulo está narrando para todas essas igrejas há uma transformação da realidade da vida de vocês. Antes vocês estavam escravos do pecado, escravos de vocês mesmos, inutilizados e ambientados com a cultura, incapacitados de trilhar perfeitamente esse caminho do amor. Mas agora ele vos deu vida com Cristo, agora vocês têm a mente de Cristo, vocês podem pensar amplamente. Então, o que me espanta, Corinto,
É que vocês estão vivendo como ignorantes, tendo a preciosidade da mente daquele que criou todas as coisas. Tendo acesso às verdades do reino de Deus, vocês preferem se inutilizar a viver na maravilhosa satisfação daqueles que conhecem a Jesus. A Bíblia toda é sobre isso, queridos. A Bíblia toda não é sobre seguir um conjunto de regras para tentar não ser penalizado no final. A Bíblia toda não pode ser reduzida como um seguro contra incêndio. A Bíblia toda não pode ser reduzida a um difusor de aromas. Porque é isso, né? No inferno tem enxofre. Eu não quero ficar sentindo cheiro de enxofre. Eu quero sentir cheiro de lavanda celestial. Não é sobre isso, querido. A Bíblia toda é sobre como pessoas miseráveis, ignorantes como eu, podem ter acesso à preciosidade da vida humana e fazer dessa existência temporária e passageira uma existência eterna e celestial, mesmo limitados pelos nossos pecados e recursos. Ser discipulado por Jesus, estar nessa trilha de fé, não é apenas um tempo em que somos estimulados a pequenos paradigmas religiosos, querido. Você pode se reunir com uma igreja há 30 anos. Você pode exercer seu dom espiritual há muito tempo. Mas você pode estar também há muito tempo sem ser discípulo de Jesus. E o que Paulo está falando é, olha, eu só lamento isso. Porque é um desperdício. Você receber da manifestação do Espírito, revelando quem Jesus é, e preferir vivendo como André vive, vivendo como André pensa. Ao invés de desfrutar desse acesso a realidades eternas e celestiais, eu prefiro administrar minha vida sendo miserável, não tendo controle do amanhã, tendo somente os meus impulsos dos meus desejos e raivas momentâneas, sem desfrutar desse Deus que fala, olha, eu sei de todas as coisas e nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Sem desfrutar desse que diz, olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não vim para você ficar debatendo coisas banais, superficiais. Eu não vim para você ficar criando inimizade em todo lugar que você vai. Eu não vim para você dedicar sua vida a uma coisa que perece. Eu vim para que a sua vida tenha peso, e peso de eternidade. Eu vim para que você seja precioso, para que você seja preciosa. Eu vim para que você seja uma bênção para a tua casa. Eu vim para que quando você chegar, o lugar mude porque você chegou. Não porque você está com plumas e paetês, mas porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque você tem palavra boa para dizer. Porque você tem abraço contínuo para ofertar. Porque você tem bom ouvido. Bonhoeffer diz que talvez o que a igreja mais precisa emprestar para o mundo é o ouvido. Talvez um desafio que você tenha para essa semana, não é só chegar no trabalho, não, agora eu estou cheio do Espírito, vocês vão me ouvir. Ora, vocês vão ter que me engolir, eu sou crente. Chega no seu trabalho e ouve. Ouve os dilemas que seu amigo e sua amiga do trabalho, que são um saco, com todo respeito à expressão, chatos. Mas ouve os dilemas que eles falam nas entrelinhas, as dores que eles carregam. Ouve a descrição da família que eles tiveram. Ouve um pouquinho o que eles estão passando no seu relacionamento com os filhos. Ouve um pouquinho as dificuldades que estão trilhando e ouve com essa sensibilidade, Senhor, como posso ser uma oferta tua para essa vida? Aí sim, meu querido, se você tiver que reclamar dele, você reclama depois, mas depois de ter ouvido e ter se disponibilizado a, de uma forma muito simples, tentar mudar a situação. Venha para cá,
Não com esse sentido de o que vão me ofertar hoje. Será que a palavra vai ser muito boa? Será que vai acabar rápido o culto? Será que o louvor vai ser bom? Será que vai ter hino ou será que vai ter cântico? Mas venha para cá, Senhor. Quem eu posso acolher pelo Teu Espírito hoje? Senhor, eu estou indo para a Tua casa te cultuar, e te cultuar é te servir. E por isso, quem é a pessoa que veio aqui, que está 3 meses sem receber um abraço de um membro dessa igreja? Quem é a pessoa que entrou aqui nos visitando e acabou não recebendo uma conversa mesmo, não um tudo bem, oi, legal, mas uma conversa de olho no olho? Quem é a pessoa que eu posso acolher de forma verdadeira e pegar o contato e me virar um responsável por acompanhar até que eu veja que ela está na comunidade, inserida em algum ministério, trabalhando e sendo cuidada pelo Senhor? Quem é a pessoa nessa manhã que chegou aqui sem conhecer o Evangelho, mas para a glória de Jesus, está conhecendo a maravilha que é caminhar com Jesus hoje, está entregando o seu coração e pode ser discipulado e cuidado e aprender do Evangelho a partir de mim? Não é porque o pastor não evangeliza, é porque eu quero caminhar com pessoas. Senão a gente se inutiliza, irmãos. A gente vira consumidor de igreja. E aí a gente vive consumidor da fé. E consumidor tem uma característica. O cliente tem sempre razão. E é um perigo ter sempre razão. Como membro de igreja, é um perigo ter sempre razão. Porque a gente deixa de ser corrigido. A gente fica com a expectativa de consumir algo e a gente exige que seja entregue isso. E a gente não tem mais relação. A gente é simplesmente cliente que tem razão. E quando param de ofertar aquilo que a gente espera, a gente fica bravo. Aqui não tem nenhum cliente. Somos todos membros uns dos outros. E aptos para trabalhar em comunidade, para exortar, para animar, para corrigir, para aplaudir, para caminhar ao lado. Mas se tivermos a mente de Cristo. O que muito me parece é que a igreja de Corinto vivia um pouco nesse clientelismo patronal. Todos eram donos da igreja, porque todos queriam ter a proeminência. Isso fica claro no capítulo 12. Olha, entre vocês é uma desordem, em culto de vocês é uma desordem, porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo, todo mundo quer falar em inglês, todo mundo quer cantar, todo mundo quer fazer de tudo. Hoje, muito por conta do catolicismo romano, nós temos essa formatação em que vocês estão quietos. Talvez alguém esteja doido para falar. Mas a gente tem essa formatação de plateia. E o nosso culto é organizado. Mas não adianta nada se a nossa vida não for. Se as nossas relações não forem. Se a nossa comunidade não se mover por essa realidade da mente de Cristo, e se mover somente pela relação religiosa de produção de eventos, de produção de ministérios. O convite dessa manhã é muito simples. Muito simples. Que conheçamos essa nova realidade. Que reconheçamos que existe um Senhor da mente e do coração. Que arrependimento não simboliza culpa. Arrependimento não simboliza ou não é vivenciado a partir de um aperto no coração. Isso é medo da consequência do seu erro, querido. Isso é medo da penalização. Isso é lei. Isso é pedra da lei. Isso é lei de Moisés. Medo do devorador pegar a tua conta bancária de você não ter dado dízimo. Isso é lei de Moisés. Agora, coração generoso é esse receio de eu não viver a mente de Cristo que é generosa. Sabe? Medo de não vir para o culto. A minha semana não vai ser abençoada porque eu não fui para o culto. Não, sua semana vai ser abençoada. Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu na cruz enquanto ainda éramos pecadores. Você não está provando, assim, estando aqui, você não está convencendo Deus a te amar. O que você está falando é, Senhor, esse teu amor me constrange a te amar. Eu sou salvo pela graça. E é por isso que eu busco cada vez mais me dedicar ao Senhor. Não porque tenho medo dele retirar as bênçãos dele da minha casa. Eu sei que ele não fará. Mas porque eu tenho sede de desfrutar dessa graça cada dia mais. Porque o amor de Cristo me constrange. E eu quero segui-lo cada dia. E arrependimento é isso, Senhor.
eu não quero mais seguir o rumo da minha vida. Eu não quero mais estar debaixo da minha mente. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu não quero somente obedecer mandamentos externos. Eu não quero ter somente o efeito manada. Eu quero te conhecer face a face. Eu quero ver a tua glória. Eu quero sentir o calor do teu abraço. Eu quero saber que a tua mão está sobre mim. Mas eu quero saber que o teu coração está batendo junto ao meu. E eu estou tomando decisões, eu estou compreendendo a vida, eu estou tendo sensibilidade para os meus dias a partir desse meu relacionamento muito próximo contigo. Senhor, antes eu ouvia falar de Ti, agora os meus olhos Te contemplam e eu conheço e reconheço a Tua soberania sobre mim. E nessa manhã eu quero somente me prostrar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu sou chamado amigo de Deus, eu sou chamado filha de Deus, eu sou chamado filho de Deus, e eu quero viver os meus dias contemplando essa face, contemplando essa mente, desfrutando dos meus dias, não somente como alguém que esmurra o vento, mas alguém que está freando o seu corpo, porque já conheceu a glória da face de Jesus Cristo. Que nós possamos viver isso, para a glória de Deus e para benefício de todos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa manhã render graças ao Teu nome. Queremos nessa manhã clamar a Ti que mais uma vez tenha misericórdia de nós. Dá-nos, Senhor, acesso a essa glória que é o conhecimento de Cristo Jesus. Que possamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, cheios do Teu Espírito, cheios de aptidões para o trabalho, mas trilhando o caminho do Senhor, trilhando o caminho do amor na obediência a Teu Espírito. E que assim essa comunidade de fé seja eficaz, não somente na produção dos eventos, mas no cuidado e na transformação de pessoas. Que sejamos seus discípulos, aqueles que caminham, trilhando o caminho do amor perfeito na relação contigo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.